Então, de imediato, eu passo então a palavra ao acusado, Wilker Leão, para que faça as questões direcionadas a mim, tá, Wilker? Daí depois eu repasso ao professor. Tem alguma questão a fazer ao professor que seja pertinente ao quadro que estamos apurando aqui, meu caro? Tenho várias, na verdade. Como o senhor soube que o conteúdo da sua aula, as gravações, eram disponibilizadas nas redes sociais? Eu soube quando eu recebi, né, de alunos a informação de que eu tinha sido exposto. Inclusive, no primeiro vídeo, já que é sobre a primeira aula que eu entrei na sala, ele expôs meu nome completo, né? E a partir daí foi que eu comecei a receber, através da internet, algumas ameaças no meu e-mail, e essas ameaças culminaram em recebimento de mensagem no meu celular. Né? Além disso, teve exposição de dados jurídicos meus. Existe uma questão de tratamento de saúde, né? Eu faço tratamento e ele expôs esse processo na internet, inclusive expondo o nome de outras pessoas que estavam no processo junto comigo, o que me chama, quer dizer, eu tive contato ainda do meu advogado desse caso, né, falando da preocupação de ter exposto não só a mim, mas vários outros clientes desse meu advogado. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre os tipos de ameaças que o senhor recebeu. Foi exclusivamente por redes sociais, por WhatsApp, qual o meio e qual o conteúdo dessas ameaças e, se possível, dar uma ideia da quantidade delas? Perfeito. Veja bem, eu não tenho redes sociais, né? Então, eu nunca recebi uma ameaça direta por causa disso, mas nas redes sociais dele, isso pode ser visto, né, nos comentários, as pessoas dizendo que tem que me pegar, expondo a minha imagem, né? E, assim, várias interrupções, inclusive, assim, pessoas que passavam no corredor, que eu sei que tem conexão com ele, não sei exatamente qual é a relação, mas que gritavam para dentro da sala de aula, né, pela liberdade de expressão, coisas desse tipo. Recebi vários e-mails com tentativas de intimidação, falando que eu tinha que dar aula, né, porque eu era um funcionário público. Inclusive, depois ele entrou com um pedido alguém entrou com uma acusação de estelionato majorado contra mim, como se eu não tivesse indo dar aulas, né, o que é também uma narrativa que ele criou, porque, afinal de contas, as aulas da turma da manhã nunca foram interrompidas, né? O que aconteceu a interrupção foi só à noite. E logo depois, eu acho que no dia seguinte da exposição do meu nome, dos meus dados, isso está no processo, né? Eu recebi uma ameaça no meu celular, né? Que dizia assim, na verdade eu recebi só um bom dia, eu respondi, pois não, e a pessoa escreveu assim, você está ficando famoso, né? A tropa do MD vai te pegar, Wilker Leão. No momento que eu vi essa mensagem no meu celular, eu gravei imediatamente a referência de quem estava mandando, né? Mas quando eu entrei nas mensagens, a pessoa provavelmente viu do outro lado, né, a marcação que eu tinha lido as mensagens, e ele apagou as mensagens. Por sorte, eu estava na frente do computador praticamente, e o meu computador estava com o WhatsApp web também ligado. Então, apagou do meu celular, mas não deu tempo de apagar do computador. Imediatamente, eu tirei uma imagem dessa ameaça, mandei uma mensagem de volta para a pessoa que tinha me ameaçado, falando, eu peguei o que você falou, né? E, a partir daí, eu fiz um boletim de ocorrência na 2ª DP e esse caso está sendo investigado lá. E a minha esposa também, que no final da história, a nossa conta de telefone é junto no meu nome, né? Ela também recebeu algumas mensagens no celular dela, só que eu pedi para ela imediatamente bloquear qualquer tipo de mensagem que chegasse. Perfeito, ficou bem claro. O senhor mencionou que durante as suas aulas alguns alunos passavam na frente e gritavam coisas como pela liberdade de expressão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre as consequências, né, que o senhor sofreu no ambiente de trabalho. Se isso mudou alguma coisa, para deixar claro, na o que verdade, ocorreu? Isso que aconteceu com uma pessoa, né? Eu sei que essa pessoa estava conversando com ele, depois eu vi isso. Inclusive, é uma das coisas que ele coloca num dos vídeos, né?
Ele mostra essa pessoa passando e gritando para dentro da sala de aula. O que acontece é o seguinte, além de toda a exposição, as ameaças, né, e todo o estresse que isso causa, eu tive, primeiro, um bom número de alunos que vieram me procurar, dizendo que se sentiam ameaçados, expostos, e queriam trancar uma matéria, né, porque não tinham condições de viver essa exposição. Inclusive, no último vídeo que ele publicou, alguns dos alunos estavam justamente conversando comigo sobre essa falta de condições psicológicas de lidar com essa exposição e tal, e ele colocou tudo isso na internet, né? Então, eu diria que, para além de uma exposição pessoal e profissional, teve esse lado muito negativo dos alunos que acabaram tendo que trancar ou abandonar a matéria, né? E todas as consequências que isso gerou. Ainda nessa linha de consequências, em termos de saúde pessoal, isso lhe trouxe algum dano, alguma coisa? Olha só, claro que isso traz uma pressão muito grande em termos psicológicos, né, de saúde mental. Eu já faço esse tratamento justamente por causa de ansiedade, depressão e todas essas coisas. Sou acompanhado por psicólogos. Isso foi uma coisa que a gente teve que conversar, inclusive tem um laudo aí. Só que da maneira que eu encarei, é que se eu tivesse me ausentado da sala, ou se eu tivesse simplesmente não feito nada a respeito, né, talvez a minha saúde mental ficasse ainda pior, né, por causa de toda essa ansiedade e todas essas coisas. Eu estou com algumas tensões também no corpo, né, em termos de saúde física também, e eu acho que uma das coisas mais complicadas eu chamaria da minha saúde acadêmica, né, porque desde que isso aconteceu, eu tô com dificuldade de colocar para frente vários projetos, tive que colocar alguns deles de lado por enquanto, né? Escrita de livro, escrita de artigo, publicação. Eu estou com várias coisas, né? Editoração de livros, várias coisas que acabaram ficando enroladas, porque a partir de então eu tive que procurar ajuda jurídica e aí fazer todo esse processo de, né, coletar as evidências e organizar todo esse material. Então, eu diria que teve um impacto na minha saúde mental, sem dúvida nenhuma, na minha saúde física por causa dessas, né, ansiedades, essas coisas que acontecem, e especialmente nessa minha saúde acadêmica, se eu puder dizer, né, que eu acabei deixando de lado vários projetos ou posterguei eles para o ano seguinte, porque eu não tive condições simplesmente de trabalhar, né, e de ter aquela paz de espírito que a gente precisa para escrever. Não, perfeito, ficou claro. Você teve consequências na sua vida profissional. Saúde também. Bom, eu pergunto aos demais membros da banca, professora, se existem questões que não foram abordadas que gostariam que abordasse nesse momento. Professor. Obrigado, presidente. Boa tarde novamente, né? Usado Wilker. Professor, um questionamento que me trouxe sobre toda essa situação. O senhor relata de incidentes que ocorreram no início, na primeira aula, certo? Primeira, segunda aula já desse semestre letivo 2004-2. O senhor, por acaso, sabia ou já tinha ouvido falar de algo a respeito em semestres anteriores? Perfeitamente. Perdão, pode continuar. Não, assim, eu já tinha ouvido falar pela mídia, né, do que estava acontecendo, tinha recebido a informação que uma professora ficou doente e acabou abandonando a disciplina, e que a disciplina teve que ter sido cancelada, e um colega que tinha dado aula para ele veio me informar para eu ficar atento, porque ele gravava as aulas de forma furtiva ainda naquele momento, né? Segundo o meu colega, ele colocava o texto no celular, mas em segundo plano ele estava gravando as aulas. Eu cheguei a entrar em contato também com uma doutoranda, se eu não me engano, da antropologia, que teve as suas aulas gravadas e depois foram expostas no final do semestre, né? Mas no meu caso, isso inclusive foi algo que me chamou bastante atenção, né? É que ele já estava tão confortável nessa situação que ele em nenhum momento escondeu o que estava gravando, né? Pelo contrário, ele sempre fez questão de sentar na minha frente, colocar a câmera virada para o meu rosto
em cima de um tripé, né, e de forma bem ostensiva fazer essa gravação, inclusive falando, né, quando eu pedia para que ele parasse de gravar, ele falava que não ia parar, porque ele era advogado e que ele não tinha medo de mim, que ele ia me expor, né. Por recomendação do ICH e do IS, eles falaram para eu registrar uma imagem, né, dele com a câmera em cima da mesa. Era uma coisa ainda tão nova para a gente. Eles pediram para eu registrar essa imagem e, inclusive, eu recebi o conselho de também gravar as aulas, porque, afinal de contas, se ele estava gravando, eu deveria gravar também, porque evitaria algum tipo de edição, algum tipo desse tipo de coisa. Eu gravei, eu tirei uma foto dele, eu fiz uma imagem dele com o equipamento em cima da mesa, e foi nesse momento que ele me ameaçou que iria expor a minha imagem, né? E aí ele começou a me gravar diretamente, e realmente fez isso, expôs a minha imagem, inclusive com charge, com essa coisa toda de ridicularizar, né? Bom, é isso. Então, desde o começo, de forma bem ostensiva, ele me gravou e ameaçava de que iria me expor, e foi realmente o que aconteceu. Tá. Alguns pontos sobre essa sua fala que me chamou a atenção, eu gostaria de saber. Em algum momento, essa foto que o senhor capturou do acusado, o senhor chegou a publicar, a mandar em grupos ou algo do tipo? Eu nunca publiquei nada. Não, a única coisa que eu fiz foi registrar, né, a pedido, inclusive, do Departamento de História, e eu gravei uma aula completa, que ele também tem gravado e acabou publicitando tudo, né? Porque foi a aula em que eu respondi a essas acusações de ser um doutrinador comunista, de não ensinar a verdadeira história da África. Então, inclusive, por recomendação da diretora do ICH, eu gravei. Foi a única aula que, na verdade, eu gravei, porque depois eu fiquei vendo que ele estava publicando essas coisas, né? Eu tenho a gravação de alguns áudios também, mas isso nunca foi de maneira nenhuma passada para frente, está tudo só registrado e guardado. Ok, essa informação é importante. E um outro ponto, nos momentos mais acalorados, vamos assim dizer, do atrito, houve algum uso de palavra, seja pela sua pessoa, pela pessoa do acusado, de baixo calão, ofensiva, agressiva? Algum momento teve o uso desse tipo de palavras? Olha, eu não me lembro de ter sido desrespeitoso nesse sentido, não. Talvez eu tenha usado algum termo mais acalorado, né? Do tipo, olha, a galhofa que ele está fazendo aqui, alguma coisa desse tipo. Mas eu não acho que é isso. Eu não me lembro de ter ofendido ele. Eu sei que tem uma acusação, ele fez uma acusação, né? Isso é parte da narrativa dele, que eu teria, inclusive, ofendido a mãe dele. Isso, na verdade, virou até uma chacota entre os amigos youtubers deles aí, né? Porque isso não aconteceu. O que aconteceu é que eu dava um exemplo que, caso isso estivesse ocorrendo numa escola particular, né? Eu que tenho experiência de ter dado uma aula em escola particular, em faculdade particular, né? Se alguma coisa dessa acontecesse na sala de aula, eu chamaria o segurança, eu chamaria o bedel, né? Como a gente chama, pediria para retirar o aluno da sala de aula, levar para a coordenação e entrar em contato com a mãe, né, para que essa questão pudesse ser resolvida na coordenação. E com base nesse meu comentário, ele veio dizer que eu ofendi a mãe dele, inclusive abri um processo no Ministério Público, eu tive que ir depor na delegacia por causa dessa acusação. Ok. E, por último, naquele caso que o senhor relata da ameaça, o senhor recebeu por WhatsApp, certo? Por acaso, o senhor compartilha o seu número com algum grupo público, ou grupo de colegas, grupo de alunos? O senhor faz uso desse tipo de comunicação? Então, os monitores da minha turma, eles têm os meus contatos, né? Mas eu não passo meu contato para a turma. Então, eu uso os monitores como mediadores entre essa comunicação. Eu não, como eu falei, eu não tenho redes sociais, eu não gosto de utilizar telefone. Essa não é exatamente a minha forma preferida de comunicação, assim, pelo menos de não ficar, né, entrando em conversas por aí. E realmente isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque foi algo muito rápido, né? E, obviamente, eles tinham não só o meu contato, como da minha esposa, que estão no mesmo número, né? Então, isso deve ter sido algum registro que foi
conseguido aí, não foi... Eu acho que não foi uma pessoa que passou, porque afinal de contas eles não teriam os 2 números, né? Se esse fosse o caso. Ótimo, não era só porque eu queria saber se o senhor tinha alguma atividade pública usando. Perfeito. Presidente, eu, por mim, estou satisfeito. Professora Tati. Eu estou satisfeita também com as questões levantadas por vocês. Muito obrigada. Perfeito. Professor, antes uma última questão. O senhor mencionou o fato que o senhor foi à delegacia depor sobre uma acusação falsa feita pelo acusado. Qual acusação exatamente era? O senhor poderia me dizer? Deixa eu perguntar para o meu advogado. Qual era a acusação exatamente na delegacia? Era uma acusação de ofensa a... Crime contra a honra. Hã? Crime contra a honra. Crime contra a honra. Tecnicamente era isso. Perfeito. O senhor prestou depoimento? Eu acabei ficando em silêncio, não prestei depoimento. Mas o senhor compareceu à delegacia? Perfeito. Eu escolhi permanecer em silêncio. Perfeito, então. O senhor compareceu. Senhor, ok. Então, creio que essas são as principais questões. Acho que a comissão está satisfeita. Então, de imediato, eu passo então a palavra ao acusado, Wilker Leão, para que faça as questões direcionadas a mim, tá, Wilker? Daí depois eu repasso ao professor Estevam. Tem alguma questão a fazer ao professor Estevam que seja pertinente ao quadro que estamos apurando aqui, meu caro? Tenho várias, na verdade. Mas antes, eu poderia fazer alguns esclarecimentos em relação a pontos que ele colocou aí? Não, porque você vai ter um momento adequado para isso. Depois que nós escutarmos todas as testemunhas, você vai prestar um depoimento. Nesse depoimento, você vai esclarecer todos os pontos, contestar esse momento adequado. Aqui é um momento só de inquirir a testemunha, mais nada. Porque depois você vai escutar esse testemunho, outros, ao final você poderá, então, aí, com posse de todo o material probatório, fazer seus questionamentos, enfim, tudo que é necessário e faz parte da defesa. Agora, eu entendo o ponto do senhor, mas eu só gostaria de reiterar como pedido, aí o senhor pode indeferir ao seu critério, de que pudesse ser feito em relação a questões patentes. Aí o senhor vai fazer a avaliação de se há pertinência ou não, mas tem questões que o professor colocou mesmo aqui, que são em verdades assim taxativas. E com a simples pergunta, que eu posso incluir nas minhas perguntas também, a gente demonstra isso. Se o senhor não achar pertinente, eu faço como pergunta para que ele possa esclarecer. Faça suas questões e eu vou verificar se são pertinentes ou não ao caso. Mas eu reitero isso para você. O procedimento aqui é um procedimento de investigação. Então, nós temos que ter questões que sejam pertinentes aos fatos que nós estamos apurando, que é o sucedido na disciplina de História da África, tá? E sobre o que nós estamos averiguando. Se houve, digamos, a gravação, que circunstâncias. Esses são os pontos que nos interessam diretamente, meu caro. Outras coisas que são pertinentes, por exemplo, à sua defesa, não são pertinentes nesse momento. Como eu disse, são pertinentes no momento posterior. Mas, enfim, faça as questões que você depois eu verificarei, então, se são cabíveis nesse momento ou não. Então, começando pelas colocações que o professor fez, eu anotei tudo em primeira pessoa aqui, mas o senhor considere direcionado ao senhor aqui, porque eu fiz direcionado para ele, mas só em termos de escrita mesmo. Mas em relação a essa parte final mesmo, que ele disse, que foi, o senhor pediu esclarecimentos, que ele foi à delegacia prestar esclarecimentos acerca de crimes de injúria que foram apresentados em boletim de ocorrência na delegacia, ele disse que eu que registrei isso, tentando transformar, junto com as apresentações anteriores que ele fez, numa perseguição judicial ou administrativa, policial, coisa que eu não fiz. Gostaria de perguntar para ele com base em que ele afirma que fui eu quem registrei essa acusação e qualquer outra das que ele disse que teve que prestar depoimento na Polícia Civil ou no Ministério Público ou em qualquer órgão de investigação do Estado. Então, se eu entendi bem, a sua pergunta é: como o professor Estevam soube que a acusação formulada contra ele foi de sua autoria? Como ele soube disso? Ok. Então, eu direciono a pergunta ao professor Estevam nesses termos. Como o senhor soube que foi o acusado que formulou a acusação que lhe levou ao testemunho na Polícia Civil, se não me falha a memória? Professor Estevam, por favor. Eu fui informado isso pelo agente da 2ª DP. Perfeito. Então, precisado ser respondido. Vamos à próxima questão, meu caro Wilker. Ele disse que eu gravava com uma câmera em cima de um tripé e que eu o ameaçava dizendo que era advogado e iria o expor.
Ele fez essa gravação quando eu me gravava durante a aula. Ele, inclusive, disse que eu apontava a câmera para ele e deixava ele em dúvida acerca do fato de eu estar me gravando ou gravando ele. E os meus vídeos estão publicados aí, estão todos no ar para análise dos senhores. Eu sempre me gravei, só gravei ele a partir do momento que ele estava me gravando de volta. Eu queria saber dele com base em que ele faz essas afirmações em tom de verdade. Eu estaria gravando ele e por que ele mente acerca do tripé. Eu nunca gravei com tripé, eles têm as imagens também. E uma câmera, é um celular em cima da mesa apontado para mim. Queria saber da onde que ele tira essas informações em tom de verdade. Com base em que ele afirma isso daí. Mas veja bem, isso não é exatamente uma questão. Você está contestando uma afirmação que o professor fez. Eu posso ser mais direto. O senhor tem o vídeo da gravação que eu fiz de mim mesmo. O senhor continua afirmando que eu gravava com uma câmera em cima de um tripé direcionada para o senhor? Então, a sua pergunta é no sentido de que você nega que ele, digamos, você gravava com o tripé direcionado ao professor. É essa a questão. Isso é uma mentira. E aí eu quero que ele confirme para ficar registrado que ele está mentindo aqui em depoimento formal. E os senhores mesmo dizem que ele tem o dever de falar a verdade. Não, a questão é o seguinte, registrado já está. Isso não se fica tranquilo que está registrado. O que você está fazendo é uma contestação do que ele disse. Eu reitero aquilo para você. A contestação será um outro momento. Tá, Wilker? Não, mas professor Argemiro, pela ordem. Se ele reafirma isso. Então, pela ordem, professor Argemiro. Só um pouquinho. Professor, desculpa, o senhor... Melo Diniz. Eu gostaria de insistir no seguinte. Toda vez que o Wilker Leão de Sá usar essas expressões, ele está mentindo, etc. e tal, eu gostaria que isso ficasse registrado dentro do contexto do nosso diálogo, para que depois a gente tomasse as providências. A testemunha não pode, por conta das regras, inclusive do manual da CGU, que o professor fez referência, ser atacada, ser colocada em uma posição constrangedora. Há que ter um respeito. E se isso acontece aqui, imagine o que acontecia em sala de aula. Então, eu gostaria que o senhor admoestasse o Wilker, que é advogado, inclusive, que não é o momento dele atribuir um adjetivo dizendo que está mentindo. Isso é muito ruim para a continuação. E veja, eu gostaria de pedir gentilmente que a gente evitasse esse tipo de abordagem. É isso. Perfeito, registrado, professor. Então, meu caro Wilker, como nós estamos conversando, o momento para a sua defesa é posterior. Então, eu acho que também a demonstração é correta no sentido de vamos tentar manter a moderação das questões. Por dúvida da questão, mas a declaração está feita, está registrada. Vamos à próxima questão? Só para modificar, então, a ideia, o intuito não é ofender ninguém, mas eu acho que dizer que isso é uma mentira é uma consideração que eu tenho o direito de alegar aqui, mas uma inverdade foi proferida e, consequentemente, eu faço essa questão para saber se ele reafirma que eu gravava em cima de um tripé. Essa é a pergunta direta. Ok. Então, eu vou perguntar diretamente ao professor Estevão. Professor Estevão, o senhor confirma ou não o fato de afirmação de que o acusado gravava em cima de um tripé?